Boa noite a todos, graça e paz, shalom. Pela graça de Deus, queridos, estamos mais uma vez aqui para estudar a palavra de Deus. E eu quero agradecer a todos vocês que arrumaram um tempinho para estar aqui. A vida de cada um de nós é corrida, cheia de desafios, de obstáculos, mas mais do que nunca a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. O profeta diz que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor e Ele virá a nós como a chuva. Então, quanto mais a gente conhecer a Deus e a gente se comprometer com Ele, mais Ele virá a nós. Então, esse é o propósito, conhecer mais a Deus, principalmente nesse tempo que estamos vivendo. Tempo de esfriamento espiritual, tempo de apostasia, de desvio da fé, de desvio dos princípios, de uma igreja cristã, onde muitos têm se desviado da verdade, desviado da palavra, ou têm negligenciado a palavra. Estamos vivendo tempos difíceis, como a Bíblia diz. Mas, queridos, mais do que nunca, eu tenho certeza que cada um de vocês estão aqui. E os que estiverem ouvindo também essa palavra. Deus tem nos inquietado, tirado a gente do conformismo, do comodismo, para conhecer mais a Deus, voltar para Deus. O tema central desses estudos nossos, desde quando começamos aí há várias semanas, é com base em Apocalipse 2, 3, as cartas às igrejas. O Senhor falando que, advertindo a igreja de que não está satisfeito, principalmente com a igreja do tempo do fim. Não está satisfeito com essa igreja. E o Senhor vem falando várias coisas com a gente, nós temos compartilhado com vocês, e Deus continua falando. E a gente vai continuar compartilhando aquilo que o Senhor vem trazendo, revelando, mostrando. No último estudo, terça-feira passada, saímos um pouco, ficamos dentro do assunto, mas vamos falar do problema da perseguição religiosa, desse projeto de lei aí que querem aprovar, e que por detrás de tudo é tentar calar aqueles que falam a verdade, pregam o evangelho, que se posicionam ao lado da verdade, ao lado da Bíblia. Nós editamos com vocês sobre isso na semana passada. Mas, no penúltimo estudo, estudamos sobre a fé e as obras. A igreja cristã tem se fundado, tem se baseado muito no evangelho, em um cristianismo, onde muitos dizem, basta fé. E cita a Bíblia, pega um texto isolado da Bíblia e cita Efésios 2, 8, 9, onde o apóstolo diz que a salvação é pela graça, é gratuita, pela fé na obra de Cristo, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ele está falando da salvação em Cristo. E realmente, a salvação é gratuita. Ninguém consegue se salvar. Nenhum ser humano consegue fazer alguma coisa para ser salvo. Não consegue comprar a salvação. Salvação, só Cristo conseguiu comprar para nós, entregando, dando a sua vida na cruz. Agora, depois de salvo, aceitando a Cristo, crendo em Cristo, aceitando a Cristo, é preciso entender e compreender que o versículo seguinte, o apóstolo Paulo fala, não somos salvos por obras, mas somos salvos para andar em boas obras, para viver em boas obras, a qual Deus preparou para que andemos nela. Então, queridos, um evangelho, um cristianismo que acredita na graça de Deus, na salvação pela fé, na graça, no sacrifício de Cristo, mas que continua vivendo a mesma vida que vivia antes de conhecer a Cristo, praticando
a mesma vida, o mesmo comportamento, o mesmo estilo de vida, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de ser, não coaduna, não combina com a palavra de Deus. Somos salvos do pecado, através da obra de Cristo, mas somos salvos não mais para viver no pecado. Foi por isso que Jesus veio aqui morrer pelo pecador, para arrancá-lo do pecado e levá-lo para o reino de Deus, transformar a sua vida, fazer de cada cristão uma nova criatura e fazer com que, agora, através do novo nascimento, da presença do Espírito Santo e com a palavra de Deus em nossas mãos, tenhamos condições de viver a Bíblia, de praticar a Bíblia, não para ser salvo, mas porque somos salvos. É isso que nós temos caminhado. Na semana passada vimos sobre isso. Aliás, na penúltima semana, começamos a falar sobre salvação pela fé e obras. E a gente se baseou lá nas cartas à igreja, em Apocalipse 2 e 3. E cada carta o Senhor começa falando: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu estou avaliando as suas obras. Então, na própria carta endereçada às igrejas, o Senhor Jesus está dizendo: eu estou avaliando as suas obras. Você tem que crer, tem que ter fé no que eu fiz por você na cruz, mas eu estou avaliando se você nasceu de novo, se a sua experiência com Cristo mudou sua vida. Então, o Senhor está avaliando as obras. É verdade que ele relata nas cartas que ele está vendo o serviço também que a igreja estava prestando. Lá ele relata o serviço, a fé, o amor, o trabalho que a igreja estava fazendo. Ele relata, mas ele diz: eu conheço as tuas obras, eu estou olhando para as suas obras. E eu quero embasar hoje a nossa meditação, e eu não consegui terminar para mandar o rascunho para vocês, mas até amanhã eu termino e mando. Então não se preocupe com os textos, porque vocês vão ter todos os textos que nós vamos ler hoje. Mas para fundamentar essa parte de hoje, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 13 a 23. Mateus 7, 13 a 23. Nós vamos ver aqui o Senhor falando também de obras, de frutos, e é o próprio Senhor Jesus. É Novo Testamento, não é Velho Testamento. É o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, falando sobre frutos. Mateus 7, 13. O Senhor começa dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, pelo caminho largo. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Veja que Jesus está falando: entre pela porta estreita. Ele está falando que é para nós escolher. Tem dois caminhos, porta larga e porta estreita. Então, o ser humano tem que fazer alguma coisa pela sua salvação. A parte de Deus ele já fez, Jesus Cristo já fez a parte dele. Agora a decisão é nossa, a escolha é nossa. Se nós queremos a salvação em Cristo, que é a porta estreita, ou se nós queremos a porta larga, que é viver como o mundo vive. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que lá encontram. E aí ele já passa a dizer: acautelai-vos, cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Ele começa a falar de falsos profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Fruto. Pelos frutos os conhecereis. Não é pelo trabalho, não é pelos dons, não é pelas profecias, não é pelos milagres, é pelos frutos. Obra, pelos seus frutos conhecereis. Porventura, a gente colhe uva de espinheiro? O Senhor pergunta. Ou a gente colhe figo de abrolho? Não, uva só se colhe de uva e espinheiro só dá espinheiro. Figo dá figo. Mas
Carrapicho dá carrapicho, arranha-gato, que é um espinho terrível, dá arranha-gato. Espinho produz espinho. Laranja brava dá laranja brava, limão dá limão, mas laranja doce dá laranja doce, manga dá manga. Então o Senhor está dizendo, pelo fruto vocês vão conhecer os falsos profetas. Toda árvore que produz bom fruto, assim toda árvore boa produz bom fruto. E toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar fruto mau. E nem a árvore má dar fruto bom. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. O Senhor está dizendo que conhece o verdadeiro e o falso pelo fruto. E Ele está dizendo que a árvore que não produzir fruto bom vai ser jogada no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. É todo que grita Senhor, Senhor, que entra no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, esse texto o Senhor deixa bem claro que não basta serviço. Ele falou aí que muitas pessoas vão dizer, Senhor, eu profetizei, eu fiz maravilha, eu fiz milagre. Eu fui uma pessoa muito ativa na igreja, no evangelho, nos dons, no ministério. E o Senhor deixa bem claro que não basta serviço, não basta dons, não basta. É preciso ter frutos, é preciso ter testemunho. Outro texto, queridos. 1 João 2, 4 a 6, agora lá, acho que depois de Hebreus, ou perto de Hebreus, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 4 a 6, diz assim, aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, não guarda a sua palavra, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, queridos, não adianta dizer que conhece. Conhece, mas não guarda a palavra, é mentiroso. Não está falando a verdade. Mas o que guarda a palavra, o amor de Deus permanece nele, é aperfeiçoado nele. E nisto conhecemos que estamos em Deus. Quando é que nós estamos em Deus? Quando nós vivemos, praticamos a sua palavra. E aquele que diz que está nele, está em Cristo, deve andar como ele andou. Agora, o último texto da base de hoje, vocês voltam para Mateus, onde a gente estava aí no começo. Agora o capítulo 5, versículo 13 a 20. Mateus 5, 13 a 20, Sermão da Montanha. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no velador, e dará luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Ó Jesus falando de boas obras, amados. Ó Jesus falando de boas obras para os discípulos, Sermão da Montanha, falando sobre os princípios do reino de Deus. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que luz é essa? Boas obras. Boas obras extraídas da onde? Da onde? Dos princípios da palavra de Deus. Resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar,
ou anular a lei, mas cumprir. Porque eu vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder, não for maior, não for superior, a vossa justiça não for superior à dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Queridos, esses são os textos base de hoje. Vocês vejam que está falando de reino dos céus. Domingo passado, a gente ministrou para vocês aí na igreja Reino dos Céus. A igreja não tem entendido o que é ser igreja e o que é ser reino. Muitos nem sabem direito o que é reino, não prega sobre reino, não vive o reino, não conhece os princípios do reino, e a preocupação é a igreja. Mas a base do evangelho, como nós vimos no domingo, eu citei para vocês aí, vários textos, e teria dezenas de textos para citar, só nos 4 evangelhos, tem dezenas ou centenas de textos aí, Jesus falando sobre o reino, ou o reino do céu, ou o reino de Deus. E pode ver aí que ele falando que muitos vão dizer, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Ele vai dizer, você não vai entrar no reino, porque você fez um monte de coisa, mas as suas obras não foram aprovadas. Você fez um monte de coisa, até foi usado, teve dons, profetizou, expulsou demônio, fez maravilha, mas não viveu o evangelho, não viveu o reino, não viveu os princípios do reino, viveu na iniquidade, viveu no pecado e vai ser reprovado. Então, queridos, esses 3 textos estão mostrando para nós, para a introdução de hoje, de que não basta fazer, nós precisamos ser. Nós precisamos ser. Não basta apenas fazer. Não basta aparência. Obras é o que somos. Obras é o nosso homem interior, é o nosso coração. Serviço fala do que nós fazemos na igreja. Podemos ter e fazer muito serviço e apresentar poucas obras. Podemos estar fazendo muitas coisas na igreja, mas a questão é, qual é a intenção e o objetivo daquilo que estamos fazendo na igreja? Os dons, os ministérios, o trabalho, qual o objetivo? É para o reino? É para o reino de Deus ou é para nós? O nosso trabalho na obra, seja como ministros ou como ministrados, membros da igreja, estamos a serviço de Deus ou a nós? Estamos a serviço do reino de Deus ou do nosso reino? Estamos para propagar o evangelho ao mundo ou para satisfazer desejos carnais de poder, de grandeza e de riqueza? Qual o objetivo? Qual a intenção do ministério, do nosso serviço na igreja? Será que estamos fazendo para Deus? Ou pensando em promoção, em se tornar conhecido, se tornar famoso ou famosa, ganhar dinheiro, ser bem-sucedido? Qual o objetivo? O reino de Deus ou o nosso reino? Quando o Senhor fala lá na igreja de Éfeso, a primeira igreja, ele repreende a igreja falando da perda do primeiro amor. E ele está se referindo qual é a intenção e o objetivo da nossa fé e do nosso trabalho na igreja. O primeiro amor é desinteressado, faz tudo para agradar a Deus. Larga tudo, deixa tudo, não exige nada, faz tudo por amor a Deus, por amor ao reino. Depois a gente vai
misturando as coisas. Vai entrando os demais amores aí, e os demais amores começam a dividir interesse por bênçãos, interesse por riquezas, interesse por prosperidade ou interesse por poder. Mas, queridos, Jesus chamou a igreja e convidou e criou a igreja para colocá-la a serviço do reino dele, não do nosso. Portanto, não é o que a igreja faz, mas é o que a igreja vive, pratica, que o Senhor está avaliando e considerando. Cristo está falando de um evangelho prático e não teórico. Por isso que nós vimos aí em Mateus 7 falando dos frutos. Jesus falando do fruto. Falando dos dois caminhos, para a gente escolher. Um é largo, pode viver de qualquer maneira. Outro é apertado. Um conduz à perdição eterna, outro conduz à vida eterna. Só que a vida eterna, o caminho apertado, tem princípio, tem regra, tem mandamento. E a gente vai ver nos próximos dias sobre isso. Nós vamos ver que Jesus passou 40 dias na terra, lá em Atos 1, e Lucas registra, lá em Atos 1, que ele passou 40 dias na terra dando mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos. Mas antes disso, Jesus tinha passado 3 anos e meio ensinando os discípulos. 3 anos e meio de aprendizado, 3 anos e meio de ensino teológico, 24 horas. E mesmo depois de ressurreto, 40 dias que ele ficou na terra, depois de ressurreto, estava dando mandamento aos apóstolos. Então, a igreja também primitiva permaneceu no ensino dos apóstolos, que é o ensino que os apóstolos aprenderam de Jesus. Portanto, a igreja, o cristianismo é fundado, o verdadeiro cristianismo é fundado na palavra, em princípios, em bases. Não é, muitas vezes, o que nós temos visto por aí, meus queridos. Portanto, o Senhor deixa claro nesses textos que não basta serviço, dons, profetas, pastores, apóstolos, evangelistas, bispos, pregadores, operadores de milagre, expulsar demônio. Não. Isso é importante, mas mais importante do que isso, é fruto, é testemunho, é vida transformada, é gente que parece com Deus, é gente que anda com Deus, é gente que faz a vontade de Deus, descrita na sua palavra. Pessoas que guardam os seus mandamentos, como nós vimos aí em 1 João. Gente que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda a sua palavra, é mentiroso. A Bíblia está dizendo. Quem guarda a sua palavra, o amor de Deus permanece nele e o amor de Deus é aperfeiçoado. E quem diz que está em Deus também deve andar como ele andou. Esse é o nosso desafio, queridos, como igreja. Buscar em Deus, buscar na palavra, buscar no Espírito Santo o poder para viver tudo isso que a palavra está mostrando. E nós mesmos não conseguimos. Mas, através da palavra, como Jesus falou lá em João 15, vós estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado, nós nos purificamos pela palavra. E ele disse que ia mandar o Espírito Santo para ficar conosco, nos guiar em toda a verdade, nos ensinar a verdade. E Romanos 8, o apóstolo Paulo fala que pelo Espírito nós podemos vencer a carne, o pecado e os desejos carnais, através do poder do Espírito Santo. Podemos viver a palavra, porque temos hoje o Espírito Santo para nos capacitar a viver a palavra. Por isso que ele está dizendo que o povo dele é sal da terra e luz do mundo. É gente que vive o Evangelho, vive a palavra, vive a luz de Deus e vive o sal de Deus. O que é isso? É algo, o sal, ele salga. Onde você bota sal, não vem micróbio, não vem nada. Sal conserva. E sal dá sabor. Sal não deixa estragar e sal dá sabor. É para isso que a igreja está no mundo, para não deixar o mundo apodrecer. É para não deixar o mundo apodrecer. É ser sal. Mas a pergunta é, a igreja tem sido sal? Jesus está dizendo aí que se o sal não prestar, vai ser pisado pelos homens. Será que o mundo não está doido para pisar a igreja? Não é porque a igreja não tem sido sal? Temos falado, mas não temos vivido. Às vezes nosso testemunho de vida cristã está pior do que os do mundo que não conhece a Deus. E o Senhor está dizendo, olha, eu estou chamando vocês para ser sal da terra e luz do mundo. Propagar sal e propagar luz.
Não vim destruir a lei, a palavra, vim cumprir. Vim cumprir. E aquele que não pregar e não viver a palavra, vai ser tirado a parte no reino. Mas aquele que cumprir e viver a palavra, vai ser exaltado no reino. E aí ele conclui dizendo, se a vossa justiça, o vosso modo de viver, o vosso testemunho, não for superior ao modo de viver de escriba e fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Olha ele falando de reino. Ou seja, você sabe que fariseu e judeu, na época de Jesus, eles eram muito rigorosos com a lei de Deus. Se esforçavam para compreender, estudar e viver a lei de Deus. Eram grandes entendedores da lei e tentavam praticar a lei. Mas Jesus está dizendo que se a justiça do cristianismo não superar o modo de viver do povo judeu, nós não vamos entrar no reino de Deus. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a revelação da graça. Nós temos a revelação da graça, nós temos o poder do Espírito para fazer com que nós possamos viver a verdade do Evangelho. Queridos, e a partir do Mateus 5, versículo 21, e a gente vai ver depois nos próximos estudos, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, o Senhor passando alguns princípios fundamentais do reino, pegando os 10 mandamentos, pegando os mandamentos e trazendo para a perspectiva da graça, do Evangelho da graça. E a gente vai ver que os mandamentos no fundamento da graça é muito mais profundo, é muito mais abrangente. Veja aí Mateus 5, 21 a 24. Mateus 5, 21 a 24. Jesus diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos. Ele está citando os 10 mandamentos. Não matarás. É o primeiro mandamento. Um dos primeiros mandamentos. Não matarás. Mas qualquer que matar será réu do juízo. Então, nos 10 mandamentos dizia, não mate, não tire a vida do seu semelhante. Olha Jesus traduzindo isso para o Novo Testamento. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar, se irá contra o seu irmão, será réu do juízo. Qualquer que disser ao seu irmão, raca, bobo, será réu do sinédrio. Qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se quando for trazer a sua oferta no altar e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Queridos, só para a introdução de hoje aí, olha o primeiro princípio aí dos 10 mandamentos. Lá dizia, não mate. No Novo está dizendo, não somente não mate, mas faça muito mais que isso. Muito mais que isso. Não se encolerize. Não tenha irritação forte. Não tenha impulso violento. Não odeie. Não xingue. Não humilhe os outros. Não ridicularize. Não ofenda. E não faça nada para Deus sem antes consertar o relacionamento seu com o seu próximo. Queridos, olha a dimensão da graça. Olha a dimensão da graça. Será que a igreja cristã tem essa visão? Ou estamos caminhando numa graça barata de que, não, é só crer. Aceitei Jesus, crie. Você crê em Jesus Cristo? Crê. Levanta sua mão. Você crê que Jesus morreu por você na cruz? Creio. Levanta sua mão. Quer seguir a Cristo? Quero. Amém. Mas seguir o quê? Aí o que seguir. Aí os princípios. Isso é seguir a Cristo. Ele viveu assim. O que Jesus fez com seus inimigos na cruz? Então, meus queridos, falando sobre salvação pela graça e salvação por obras, está aí, Jesus falando dos princípios. O apóstolo Tiago também fala sobre isso. Se vocês quiserem ver lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 23, Tiago fala assim, meus irmãos,
Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura, a fé poderá salvá-lo? Se você vê o seu irmão ou irmã nu, ou com falta de alimento cotidiano, e você disser para ele, vai em paz, ou então, aquentai-vos, fartai-vos, e não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito vai vir dessa fé? Ele pergunta. Que proveito vai vir dessa fé? Fé teórica, sem obras? Assim também a fé que não tiver as obras é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem, mas estremecem. Os demônios creem que há um só Deus, mas não obedecem. Então não basta crer, é preciso obedecer. Os demônios creem que Deus existe, mas não obedecem a palavra de Deus, não quer compromisso com Deus. Então não basta crer, é preciso obedecer. Mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Ele está dizendo, quer que eu prove para você que a fé sem obras é morta? Ele cita o exemplo de Abraão. Porventura, o nosso pai Abraão foi justificado pelas obras? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Ele está perguntando. Não foi pelas obras? Foi. O que adiantava Deus falar para Abraão? Abraão, se você acredita em mim, pega o seu filho, sobe o monte e vai lá e sacrifica para mim. Se Abraão falasse, tá bom, eu creio, mas não tivesse feito nada. Ele tinha demonstrado que tinha fé? Não, ele comprovou a fé com as obras. Ah, é? Eu vou fazer. É para sacrificar? Eu vou sacrificar. É para obedecer, Senhor? Eu vou obedecer. Ele pegou o filho, com lágrimas, e saiu 3 dias caminhando para sacrificar o filho. Então está aí. Você quer ver prova da fé, que a fé sem obras é morta? O próprio Abraão. O próprio Abraão. A fé dele foi aprovada, mas a fé foi aprovada porque as obras caminharam junto com a fé. Por isso a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E assim cumpriu-se a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Meus queridos, muitos que vivem hoje o evangelho da graça barata, sem obras, sem fruto. A verdadeira graça de Deus, o verdadeiro evangelho, é o evangelho da fé em Cristo para me salvar. Mas é o evangelho de que a graça de Deus muda a minha vida. A palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, transforma o pecador numa nova criatura. E eu vou crescendo a cada dia, eu vou mudando a cada dia. Queridos, novo nascimento é como uma criança, como nós. Nós não nascemos como somos hoje. Quando a gente nasceu, a gente não sabia nem comer, nem pedir comida, a gente só chorava. Certo? Nós não sabíamos nada, nós éramos criança. Nós fomos aprendendo, crescendo. Mas a gente era ser humano, mas era um ser humano imaturo. Mas era ser humano. Assim é o cristão, o novo convertido. Às vezes cheio de fraquezas e limitações. Mas é uma nova criatura. Se nasceu mesmo de verdade, aceitou a Cristo de verdade, é nova criatura. Só que tem que ir crescendo. E vai crescer o resto da vida. Só vai parar de crescer quando Jesus voltar. Aí é que está o problema de muitos cristãos, de muitos pastores, de muitos líderes. Achar que já está no topo da montanha. Nenhum de nós estamos no topo da montanha. É aí que está o problema. O apóstolo Paulo fala disso lá em Filipenses. O apóstolo Paulo, ele fala assim, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para alcançar tudo aquilo que foi conquistado por Cristo. Então, meus queridos irmãos, por hoje a gente para por aqui, nessa segunda ministração sobre fé, concluindo de que fé sem obras é morta. Fé sem obras
é morta. E daí eu quero encerrar aqui com vocês e orar com vocês e com os que vão estar assistindo essa ministração, para a gente poder desligar a gravação e depois a gente continuar conversando. Mas interceda daí, eu vou orar daqui por todos nós que ouvimos essa palavra e por aqueles que ainda vão ouvir. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que acabamos de meditar. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui junto comigo, assistindo essa live. E eu oro por todos aqueles que estarão ouvindo esta palavra posteriormente. Continua falando conosco aqui, continua falando com todos aqueles que ouvirem a tua palavra. Continua abrindo a nossa visão, continua abrindo os nossos olhos, continua falando conosco, nos levando ao verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, mas o evangelho também das boas obras criadas em Cristo, o evangelho do novo nascimento, o evangelho, Senhor, de uma vida que nasce de Deus e vai crescendo dentro dos princípios de Deus, dentro do reino, dentro da família de Deus, e vai crescendo na graça e no conhecimento, e a cada dia vai se tornando parecida com o Senhor. Nos ajude a cada um de nós, entender a tua palavra, viver a tua palavra. Santo Espírito, nos ajude, perdoe nossas fraquezas, nossos pecados, e nos ajude a ser com cada um de nós, ser com cada família. Nós oramos e nós agradecemos no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero encerrar por aqui essa gravação. E para vocês que vão estar ouvindo depois, até a próxima.